Hoje eu vou te mostrar como eu escrevo nos meus diários e te provar que escrever em diário não é só coisa de adolescente. Eu trouxe aqui o meu diário de adolescente, que eu comecei a escrever em diário foi por volta de 2002. Eu tive um diário antes desse, mas eu não sei o que eu fiz, já procurei. Mas enfim, para dados da minha história, esse é o primeiro. Olha a situação dele. Eu fiz uma colagem, era muito adolescente, né? E aí tem o primeiro dia aqui, dia 13/12/2002. Até coloquei uma foto e escrevi: olha eu aqui. E é engraçado quando a gente olha os diários, o bom de ter diário, né? Um dos pontos positivos que eu quero, além de mostrar como eu escrevo, eu quero trazer aqui os principais, os diferenciais que eu tive na minha vida tendo diários, porque aí ao longo dos anos apareceram outros, né? A principal diferença que eu vejo é quando eu volto ao passado, né? Quando eu volto ali nos dias, nos anos anteriores, eu percebo que a maioria dos problemas que eram gigantes naquela época, hoje eu vejo que se desenrolaram rápido, foi esquecido, foi resolvido, foi superado. Então, as página por página me ensina o quanto esses problemas que naquela época que estavam sendo vividos, né, eles eram enormes, no tipo, ai, nunca mais vou superar, nunca mais vou poder refazer minha vida, nunca mais vou poder fazer outra coisa, porque passei muita vergonha, ou porque esse término acabou comigo, e no final, a vida seguiu da mesma forma. Então, eu acho que uma das principais características da pessoa que tem um diário é analisar, é olhar ali as páginas por páginas, ela tem um diário de vida ali, né, que ela pode sempre revisitar. E esse revisitar permite uma autorreflexão da própria vida. Porque você vai analisando, nossa, eu fiz isso, hoje eu já sou muito mais madura nesse ponto. Permite também que você perceba o quanto de desenvolvimento você teve, mesmo que você ache que a sua vida está parada, mesmo que você ache que nada acontece, quando você tem diário, você volta ali em alguns pontos de coisas que você achou que nunca na sua vida iriam acontecer e que aconteceu hoje e você nem deu moral, né? Então isso permite, ter o diário também permite que você perceba essas coisas que passam na rotina, que a gente acha que não foi um milagre ou que não foi um grande acontecimento, mas que já foi um sonho. Toda vez que alguém me pergunta, você escreve diário? Quanto tempo você escreve diário? Aí nas nossas conversas eu costumo trazer ali os benefícios para tentar envolver aquela pessoa dela ter um diário, porque ela acaba achando muito engraçado ou diferente eu ter tantos diários ao longo da minha vida. E assim, eu acho que a principal característica positiva de ter um diário é a higiene mental. Então, todo dia você vai contar uma história do que eu gosto muito de escrever diário à noite, quando eu vou dormir. Então, sempre quando eu vou me deitar, eu pego meu diário que sempre fica ali ao lado da minha cama ou aqui no meu escritório, que às vezes eu costumo passar por aqui lendo. Aí eu vou escrevo o que aconteceu naquele dia e me deito. Então, a higiene mental que a gente é capaz de ter tendo um diário, você não tem ideia se caso você não tem um diário, porque todo dia você vai contar ali para aquele diário coisas que aconteceram na sua vida, coisas que te deixaram triste, alegre, feliz, coisas que você não percebeu que ficou feliz e na hora de escrever você percebeu que aquilo realmente te deixou feliz, porque tem coisa que só sai pela escrita. E aí, conforme você vai escrevendo, picuinhas que aconteceram, fofocas, coisas assim que foram acontecendo e você vai escrevendo ali, você vai vendo que não eram tão grandes igual você imaginava, você não está com tanta raiva daquilo igual você imaginava, e aí te permite colocar ali para fora tudo aquilo que aconteceu no dia e você vai até dormir em paz. Então, a higiene mental que ter um diário te causa é assim, em uma semana escrevendo você já percebe essa diferença. A autoconfiança que a gente passa a ter ao longo dos anos também é super perceptível, porque é igual eu falei no início do vídeo,
você passa a olhar as páginas anteriores, dos anos anteriores, e perceber que superou coisas que você achou que não superaria. E você fala, eu consigo. Nossa, eu passei por isso aqui, eu consegui. Eu passei por tal coisa e eu consegui. Então, eu consigo coisas que eu acho que eu não consigo. Você perde um pouco de medo quando você vê ali que superou coisas que você achou que não superaria. Outro benefício que quase eu não escuto as pessoas falando é sobre a maturidade intelectual. Por que maturidade intelectual? Quando você tem o hábito de escrever em diário, aquela escrita não é igual à escrita que você tem com a IA, por exemplo. Tem uma certa distância entre o que você escreve e o que você escreve para ela fazer e o que ela vai escrevendo. Você não tem ali um contato com aquele texto. Quando você escreve o próprio texto, saído ali da sua cabeça, sem pensar em coesão, coerência, sem pensar ali a priori nos erros de português, simplesmente o ato de escrever, você vai perdendo o medo. Você vai perdendo o medo de expor ali suas ideias, você vai perdendo o medo de tentar descobrir quem é realmente você vai entendendo quem é você, porque aquele texto e você está pertinho. O que você escreveu foi você que escreveu mesmo, não foi uma IA, não foi uma coisa distante. Então a maturidade intelectual que você passa a ter, conhecendo a sua voz, conhecendo quem é você, conhecendo seus gostos, o que você não gosta, isso com o tempo você percebe uma grande diferença, né? Até a maneira de se expor, porque você ali detalhou coisas da sua vida, coisas dos seus pensamentos. Assim você vai perdendo o medo e você vai tendo mais intimidade com você. Você vai perdendo o medo de se expor, tendo mais intimidade com você. Então, como eu escrevo nos meus diários? É engraçado que as pessoas imaginam que eu vá falar assim uma coisa que elas, né, de última geração, que um segredo, um passo a passo incrível. Mas é a coisa mais simples do mundo, gente. Na hora de escrever, eu lembro sempre de colocar a data. Isso para mim é primordial, porque pode ser que eu esqueça qual diário igual. Eu tenho 2 diários iguais. Então, se eu não colocasse a data, eu não sabia qual veio primeiro, né? Então, eu tenho uma mania de colocar sempre as datas quando eu vou escrever. Gosto muito de preocupar com a caneta, porque precisa ser uma caneta que não passa tinta para outra folha. Porque senão quando eu termino de escrever e aí fecho o caderno, ela vai passar a tinta para outra folha e aí aquela outra folha vai ficar ruim de escrever. Então é uma coisa que eu presto atenção também. Essa caneta aqui não é a caneta que eu escrevo no meu diário, isso foi só um exemplo. Outra coisa que eu presto atenção, eu não fico comprando caderno muito caro, não presto atenção nessas coisas não. Porque como escrevo muito, né, eu só presto atenção no universo do caderno, porque tem cores que eu gosto mais e tem cores que eu gosto menos. E se você for mulher, eu tenho certeza que você é empolgada com essas coisas de papelaria, ou pelo menos presta atenção nas cores e coisas e objetos que você mais gosta. Então eu costumo comprar cadernos que façam ali parte dos meus gostos visuais e que tenham, eu não sei falar o nome certo, não sei se é amanteigada. Eu gosto de uma folha amanteigada, amarelada, grossinha. Então eu sempre presto atenção nisso. Apesar de que os meus cadernos antigos, eles eram branquinhos e tá tudo certo. Conforme o tempo foi passando, eu fui pegando esse feeling, né? E aí, para escrever, mas aí tem uma técnica para escrever? O que você escreve? Gente, não tem uma técnica nenhuma. Eu simplesmente, deixa eu pegar aqui os mais atuais, coloco o que vier na minha cabeça. Vamos lá, abril de 2025, 18. Se eu não sei o que eu quero, é porque eu ainda estou em dúvida? Esse foi gerou questionamentos aí, né? Profundos. Mas assim, eu começo assim, aí vai o texto correndo, né? Era uma segunda-feira de fevereiro de 2025. O que eu pretendo fazer essa semana? Quero muito voltar a produzir conteúdo. E aí segue o texto.
Vamos pegar mais diário. Pegar mais frases para poder dar exemplos para vocês. Aqui tem até uma florzinha seca. 8/4/2023. Ontem foi um dia incrível. Eu saí da dieta, fiz um bolinho de chocolate delicioso, patê de frango e uma linda mesa para esperar a minha prima tão amada, Diana. Então, é assim que eu escrevo, gente. Não precisa ser profundo todos os dias. Vai ter dias que você não vai ter ânimo para escrever. Então, tem dias que eu não tenho ânimo nem para escrever ali o que aconteceu naquele dia. E o que eu faço? Às vezes eu escrevo uma frase solta, escrevo um poema, mesmo sem saber escrever poema, poesia. Às vezes eu escrevo alguma coisa, uma frase que eu lembrei, uma frase que eu gravei vendo o Instagram, TikTok. Aí eu sempre coloco, vi no Instagram essa frase e achei genial. Outra coisa que muita gente me pergunta é o seguinte: Lu, se alguém achar seus diários, e aí? Como é que você vai fazer? Você falou mal de todo mundo, como se você falou mal de alguém e tal. Gente, eu não costumo colocar nome das outras pessoas quando é para falar, né, coisas desagradáveis dessa pessoa ou coisas desagradáveis que aconteceu entre mim e essa pessoa. Eu coloco simplesmente, ela falou isso e isso e isso. Naquele dia ela me disse isso, isso e isso. E ela quem? Porque aí fica muito subjetivo, né? Então eu não costumo colocar muito a vida das pessoas, eu coloco mais a minha, mas se a minha teve alguma treta com alguma outra pessoa, eu costumo colocar desse jeito. Ela falou isso, porque aí fica quem é ela? Então, se caso, né, muita gente tem medo de que as pessoas achem os seus diários, apesar de que eu pouco falo, eu escrevo mais meus dilemas, meus problemas, minhas alegrias, minhas tristezas. E aí, quando envolve falar de algum acontecimento que não foi tão legal, eu coloco essa estratégia. Uma outra coisa que eu gosto muito, vai muito de gosto, né? Eu tenho toque, vamos dizer assim. Eu gosto muito de escrever com uma só cor de caneta. Então tem diário que eu não fiz isso. Então quando eu olho, me dá um tique. Eu custa voltar ali para escrever, ver o que eu escrevi naquele dia. Então eu gosto de escrever, separa uma caneta preta, uma caneta rosa, uma caneta azul e escreva só com aquela cor, porque fica até mais fácil para você voltar e ver o que foi escrito, o que foi dito, né? Fica tudo orna as cores e orna entre a caneta e o caderno. Pode ser só vozes da minha cabeça, pode fazer sentido só para a minha cabeça, pode, mas às vezes faz sentido para você também. Muita gente me pergunta lá no Instagram também se eu já tive um caderno de gratidão. E sim, eu tive, inclusive é esse aqui, ó. Eu tive dois, esse e um outro que tá ali, só que eu peguei esse para mostrar. Ele começou sendo um caderno de gratidão e depois foi um diário. E aí, eu passando pelos dois, né, já tive diário e caderno de gratidão, eu sempre escolho o ter um diário. Por quê? Porque o caderno de gratidão, você concorda comigo que você só vai passar pelas coisas boas? Você vai sempre agradecer só as coisas boas. E as coisas ruins você não vai dizer e não vai aprofundar nelas para melhorar. Então, ter um diário, ele é bom justamente por conta disso. Porque você vai ali nas suas mazelas, nas coisas tristes, nas coisas que não te fizeram muito feliz, você vai colocando ali no papel e ao longo dos meses, ao longo dos dias, você vai vendo que aquelas coisas ou foram melhoradas, te permitir uma autorreflexão e foram colocadas no chão. Então, aquele medo grande que você tinha de tal coisa, de tanto você falar sobre ele, ele foi superado. Por exemplo, começar esse canal aqui no YouTube, para mim sempre foi uma coisa que parecia absurdamente distante de mim. E eu comecei esse canal agora, esse é o segundo vídeo, justamente porque relendo os meus diários, eu percebi sempre era um sonho bobo de ser realizado e eu sempre colocava uma ou duas picuinhas ali para serem concluídas até começar o canal. E aí eu fui percebendo que era mais um medo bobo do que simplesmente começar. Era mais o meu ego super inflado, eu preciso isso e aquilo antes de começar. E aí eu nunca começava. Então foi num dia qualquer, eu gravei o vídeo e agora eu tô gravando o segundo vídeo, de analisar os meus textos nos diários. Então eu espero que vocês tenham gostado de por que ter um diário e como começar um diário, né?
sobre as folhas, sobre a caneta, sobre o que eu escrevo. Escrevo coisas do dia a dia, sem firular demais, sem querer colocar um texto perfeito. Coloca aqui nos comentários se você tem ou já teve um diário, o que você escreve nele, quais são os benefícios que você tem ou já teve ao utilizar seu diário. E curte esse vídeo para eu saber que você gostou.